Olá, olá, nobre causídico, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do canal. Você que me acompanha aqui, seja muito bem-vindo. Você que ainda não me conhece, antes da gente iniciar mais uma aula aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista e atuo na área há mais de 13 anos. E aqui no meu canal eu tenho um projeto de levar conhecimento prático para os advogados que querem mudar de carreira e começar a advogar na área criminal, os advogados que já atuam na área criminal, mas querem aprofundar o conhecimento, ou você que é novo na advocacia, ainda está em dúvida em qual área escolher e atuar. Venha para o criminal, honorários são pagos imediatamente, não precisa ficar esperando até o final do processo para receber, só um percentual, se ganhar ação, se não ganhar vai estar trabalhado de graça. No criminal não tem isso, fechou o contrato, dinheiro na mão. A população carcerária cresce cada vez mais, muitos e muitos advogados aí têm em abundância clientes para poderem atender, e se você está iniciando é a melhor área, porque você já recebe na hora. Então, o conteúdo que eu propago aqui serve para esses três tipos de advogados. E hoje eu separei um conteúdo que eu ministro dentro da Academia Criminalistas de Elite. Professor, o que é isso? Academia Criminalistas de Elite. A ACE é o meu curso. Dentro desse curso você encontra aulas gravadas de todos os procedimentos para você assistir, te explicando desde a gestão da sua advocacia, como você vai gerir. Entrou um valor, o que você vai fazer com ele? Tabela de planejamento anual para você controlar os seus gastos, os seus custos, crescer dentro da advocacia. Métodos para você fazer parceria, Google Ads para advogados, captação de cliente, e depois a gente entra no processo em si. Flagrante, atendimento da delegacia, pedidos de liberdade, audiência de custódia, habeas corpus, audiência, alegações finais, recursos geral, apelação, res, embargos infringentes. Toda a sua vida dentro da área criminal tem ali aulas para você entender o que vai fazer em cada procedimento, com modelo de peça, mapa mental e tudo para te auxiliar. Além disso, é claro, você ganha acesso à nossa comunidade no WhatsApp para você tirar a sua dúvida. Quando você tem uma dúvida ali no flagrante, às vezes não dá tempo de entrar na plataforma, assistir uma aula para depois atuar. Então você manda rapidamente ali na nossa comunidade a sua dúvida, e ali, imediatamente, ou eu ou um colega mais experiente vai te auxiliar no que você deve fazer. A gente compartilha ali também informações da área criminal, jurisprudência, entendimentos, e o curso, ele também fornece modelo de peça, mapa mental e material PDF, tá? Então, para você que tem interesse aí, tem um conhecimento aprofundado da área criminal, é um bom começo para você, tá bom? E lá dentro, eu intitulo os meus alunos de advogados de elite, e é isso que eu quero que vocês se tornem. Tá vendo aqui? Os advogados de elite são aqueles que eu os comparo a atiradores de elite. São aqueles advogados precisos, cirúrgicos, sabe o momento de fazer e quando fazer. Age na maior excelência possível e por isso consegue os resultados. Aí se destaca no mercado, tem mais indicação de clientes e consegue crescer na área e na carreira, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar o nosso conteúdo, roda a vinheta aí. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre uma técnica que eu explico dentro da Academia Criminalista de Elite. Eu não vou conseguir explicar para você 100% ela, mas eu trouxe aqui para você algumas informações importantes e uma técnica para atender flagrante. Quando você é acionado pelo seu cliente e é contratado, vai lá até a unidade policial e vai desenvolver ali a sua atividade jurídica, vai acompanhar o seu cliente no flagrante. Eu vou destacar uma técnica aqui que você, quando sempre aplicar ela, você vai ter um nível de excelência alto no atendimento desse flagrante, no atendimento desse seu cliente. É uma técnica bem simples, mas poderosa, que eu desenvolvi lá dentro da Academia Criminalista de Elite. Inclusive essa aula eu ministro só lá dentro, mas ela é tão importante que eu resolvi trazer aqui para vocês de maneira gratuita para que possam assisti-la. Toda vez que você for atender um flagrante, é importante você ter o olhar para ver essa técnica aí, o PEDAS, né? Ou PDAS, tá? O PEDAS é uma técnica que eu desenvolvi dentro da Academia Criminalista de Elite.
E ela é composta por 4 passos, 4 elementos, que prerrogativas do advogado, direitos do seu cliente e a análise do caso e o silêncio. O seu cliente deve ficar em silêncio mesmo ou deve falar? O que ele vai fazer na delegacia? A análise do caso, como é que você deve analisar e entender o que você vai fazer? Direitos do seu cliente e, o mais importante, as prerrogativas do advogado. Se alguém falar para você que você não pode fazer uma coisa ou outra, o que você vai fazer diante de uma informação dessa? Você vai contestar? Mas contestar com base em um quê? É uma prerrogativa sua? Não é? Então aqui a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Quem ainda não é inscrito no canal já se inscreve, deixa o seu like também, é muito importante para o YouTube pulverizar esse conteúdo aqui e mandar para mais e mais advogados, tá bom? Já deixa o like, se não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos lá, começando com o P, que é de prerrogativas do advogado. Então, a técnica é o PADAS, tá? Ou o PDAS. O P é de prerrogativas do advogado. É importante que o advogado saiba algumas prerrogativas, algumas não, né? Todas as prerrogativas que são essenciais para ele exercer a advocacia. Eu vou destacar algumas aqui que são importantes para que você chegue na delegacia e entenda e saiba exatamente o que fazer. E se alguém falar que você não pode, você tem a base jurídica para contestar. Primeiro de tudo, estar em contato com o seu cliente e se entrevistar com ele reservadamente. Não é ali na cela com todo mundo, né? Com o agente do seu lado escutando tudo que você está falando. Não, é entrevista reservada. Entrevistar-se reservadamente com o seu cliente é uma prerrogativa sua. Aonde está escrito isso, professor? Que eu possa estar em contato com o meu cliente ali no flagrante. Aqui lá você não pode ver porque ele está cautelado. Não, não. Eu sou advogado dele, é uma prerrogativa minha e um direito do meu cliente. Com relação à prerrogativa do advogado, onde está? Artigo 7º, inciso 3 do Estatuto da OAB, que fala que o advogado ele tem essa prerrogativa de estar perto do cliente dele e entrevistar-se reservadamente com o cliente para entender o caso, entender a versão do seu cliente, para traçar a melhor estratégia defensiva, em como orientá-lo, o que ele vai fazer, beleza? Segundo ponto, ter acesso ao flagrante e inquérito independente de procuração. Onde está escrito isso, professor? Artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB. Então, quando você chegar na delegacia, saiba que a regra é que você não precisa de procuração. Doutor, você juntou a procuração? Doutor, você juntou a procuração e requereu para que o delegado autorize? Você não precisa de autorização. E também não precisa juntar a procuração. É uma previsão do Estatuto da OAB. Só que você não vai chegar com arrogância no agente e falar isso. Eu não preciso de autorização de ninguém. Você tem que manter a urbanidade e a educação. E isso vai abrir portas para você. Eu sou totalmente contra você chegar, entre aspas, chutando a porta da delegacia e gritando com todo mundo. Isso não vai fazer com que você tenha o acesso necessário que você precisa. Não estou falando para deixarem violar suas prerrogativas e para ficar calado. Não. Tem que agir, mas agir de maneira adequada. Se você recebe uma resposta do agente ou do delegado, doutor, pede autorização lá para que o delegado libere, ou tem que juntar a procuração antes. Não. Olha, desculpa, mas o Estatuto da OAB tem a previsão que o advogado pode acessar os autos independentemente de procuração. Então, a procuração não é exigível nesse caso. Então, eu posso sim ter acesso independentemente de procuração. E aí, cabe ali ao agente, ele vai ver o que ele vai fazer. Mas saiba que é uma prerrogativa sua. Só existe uma situação em que o advogado vai ser cobrado acerca do fornecimento ali da procuração. São aqueles casos em que o inquérito tramita em segredo de justiça. Veja, não confunda sigiloso, né? O caráter sigiloso do inquérito, todo inquérito tem caráter sigiloso. Diferente do processo, que via de regra é público, inclusive você pode consultar, você pode ver audiências, com exceção daqueles processos de segredo de justiça, como estupro de vulnerável, né? Crimes contra a dignidade sexual, crimes que envolvem, por exemplo, área de família, divórcio, pensão, tudo são sigilosos, né? Segredo de justiça, não é qualquer um que pode acessar. Os demais processos, qualquer do povo pode olhar. Só que você não pode chegar na delegacia e falar, eu quero ver todos os inquéritos que vocês estão apurando. Não, tem um caráter sigiloso. Isso é um caráter sigiloso, mas não se emprega ao advogado. Agora, quando tiver em segredo, vamos entender como um sigilo a mais. Além do caráter sigiloso que todo inquérito tem um sigilo a mais.
E aí, quando tiver esse sigilo a mais, aí sim o advogado é obrigado a juntar a procuração. Caso contrário, não. Aquele inquérito comum que não tem qualquer tipo de segredo ou sigilo maior, não precisa juntar procuração, tá? É uma prerrogativa do advogado. Fazer perguntas durante as oitivas e o interrogatório na delegacia. Então, você pode fazer questionamentos para as testemunhas quando forem ouvidas no inquérito. Professor, eu sei que audiência de instrução, obviamente, a defesa vai fazer perguntas, assim como o promotor, assim como o juiz. Mas lá na fase de inquérito, o advogado pode acompanhar a oitiva de testemunhas e também formular perguntas? Pode. Pode, não só na oitiva das testemunhas, como também no interrogatório do seu cliente. Isso está previsto lá no artigo 7º, inciso 21, a linha A do Estatuto da OAB, que permite ao advogado formular quesitos. E não já tem decisões, tá, dos tribunais superiores sobre esse tema, de que não é só com relação ao interrogatório do seu cliente, mas ao oitiva de testemunhas, a defesa pode acompanhar? Pode. Pode formular pergunta para testemunha? Sim, para testemunha, não só no interrogatório do seu cliente. Tá lá, artigo 7º, inciso 21, a linha A. E com relação à súmula vinculante número 14, que é essa última prerrogativa aqui, o advogado ele tem acesso deve ser garantido e fornecido para ele, acesso a todos os elementos de prova documentados e encartados nos autos. Então, toda diligência que já for encerrada e encartada nos autos não tem essa de segurar ou obstar o acesso do advogado. O advogado deve ter o acesso. Perfeito? São prerrogativas importantes do advogado, tá? O advogado pode filmar, caso tenha ali algo, vamos dizer, uma intercorrência no atendimento, querem prender o advogado ou algo pior, violando gravemente uma prerrogativa. O advogado pode filmar ali o ato para produzir prova em favor dele? Pode. Tem um julgado do STJ aqui, que é esse aqui, ó. HC 662-690, Rio de Janeiro, tá? STJ. E aqui na decisão, o ministro relator, ele deixa claro que a realização de gravação nas circunstâncias em que levada a efeito em oitiva formal de assistido, seu oficial e notoriamente registrada em sistema audiovisual pela autoridade administrativa responsável pelo ato, não se confunde com escuta ambiental indevida e é legalmente permitida, independentemente de prévia autorização da autoridade incumbida da presidência do ato. Então o advogado ele pode fazer a gravação, não tem aquela assim, ô doutor, você não está na sua casa não, aqui é um órgão público e você não pode falar, posso. Pelo contrário, aqui é um órgão público. É o delegado que não está na sua própria casa. E de fato, doutor, eu concordo que estaria ali o sigilo, né, a privacidade. Mas aqui é um órgão público e eu posso sim realizar a filmagem, né? Eu posso fazer um vídeo do que está acontecendo aqui, principalmente com relação à violação das minhas prerrogativas. Pode ser feito? Pode, tá? Aí a gente parte ali, lembra o PADAS ou PDAS? O D é o direitos do seu cliente. É importante que você saiba que seu cliente tem direitos e eles devem ser garantidos, assegurados. Porque se um direito do seu cliente é violado, você tem que saber que está sendo violado. E é o segundo ponto ali do atendimento flagrante, que é o quê? Primeiro de tudo, qual o primeiro direito importante do seu cliente? Ter a sua prisão comunicada ao juiz no prazo de 24 horas e no mesmo prazo, após a comunicação, ser submetido no mesmo prazo à audiência de custódia. Então, quando a gente olha para o flagrante, se o seu cliente foi preso, vamos imaginar, hoje às 9 da manhã, a comunicação do flagrante, né, o juiz deve ser comunicado em até 24 horas. Então, se é preso às 9 da manhã de um dia, tem até às 9 da manhã do outro dia para informar o juiz. Fulano de tal encontra-se preso na delegacia por estar em flagrante com relação ao crime tal. Vai fazer o auto de prisão em flagrante e vai encaminhar ao juiz. E a partir da comunicação que o juiz recebe a comunicação, tem mais 24 horas para fazer a audiência de custódia. Esses são os prazos. Então, qual é o prazo máximo na qual o seu cliente tem direito a ser submetido à audiência de custódia? 48 horas. Que o delegado tem 24 horas para comunicar e o juiz, a partir do momento que recebe, mais 24 para fazer a audiência de custódia. Tá? É assim que funciona. É direito do seu cliente? É direito do seu cliente. E essa previsão está aqui no artigo 306, parágrafo 1º, e artigo 310 do CPP. Segundo,
e identificação de quem está efetuando a sua prisão, o seu interrogatório. Então, o seu cliente tem direito à identificação, quem que é que está prendendo ele? Quem são os agentes públicos? Quem são os policiais? Quem é o delegado que está fazendo a inquirição dele? Tem direito? Tem. Lá no artigo 16 da Lei de Abuso de Autoridade, é interpretar a contrário senso, porque ela criminaliza a conduta do agente que não se identifica, né, ao efetuar a prisão, não se identifica aquele que está cautelado no momento da sua prisão. Então a gente interpreta numa via contrária. Assim como o item 3 também, submeter o preso a interrogatório no período noturno. Saber que isso não pode é um direito do seu cliente. Se isso for feito, também viola ali, ou a gente comete um crime da Lei de Abuso de Autoridade, que veda essa conduta. Artigo 18 da Lei de Abuso de Autoridade. No período noturno, salvo as exceções, seu cliente não pode ser submetido a interrogatório. Nós temos outros ali também que eu quero trazer para vocês. Direito à entrevista com o advogado, está no artigo 20 da Lei de Abuso de Autoridade, que criminaliza essa conduta do agente, que impede a entrevista reservada do acautelado com o seu advogado. Artigo 20 da Lei de Abuso de Autoridade, nós vimos também que é uma prerrogativa do advogado. 5. Ser informado dos motivos que levaram à sua prisão no prazo de até 24 horas. É a famosa nota de culpa. A nota de culpa é o instrumento pela qual o acautelado ele vai ser informado dos motivos que levaram à prisão dele. Por que levou à prisão dele? O que gerou para a polícia, né, esse ato de prendê-lo, né? E aí a nota de culpa. Artigo 306, parágrafo 2º, é um direito do seu cliente. 6. Os policiais que efetuaram a prisão do seu cliente não podem estar presentes na audiência de custódia. Isso é muito importante. Está na Resolução 213 de 2015 do CNJ, mais especificadamente, artigo 4º, parágrafo 1º. Essa resolução do CNJ, ela versa sobre a audiência de custódia e das disposições gerais do que deve ser observado. E lá ela fala que os policiais que efetuaram a prisão do seu cliente não podem estar presentes na audiência. Perfeito? Já no 7, na custódia o juiz não pode interrogar o seu cliente nem produzir provas. Isso aqui é muito importante. Porque tem audiência de custódia que o juiz fica perguntando: foi você? Por que você fez? Você confessa que foi você? Ali não é o momento de produção de provas. Ali é para ver se o flagrante estava em ordem, se o seu cliente de fato está em flagrante, caso não esteja, a prisão deve ser relaxada, se ele apanhou, se os direitos dele foram violados, e o juiz depois vai decidir. Se tudo estava em ordem, ele não apanhou, o flagrante estava ok, se é mesmo necessário, se as medidas cautelares não forem suficientes no seu caso, se é mesmo necessário a decretação da prisão preventiva, né? A conversão desse flagrante preventiva. O juiz vai decidir, só que com base em elementos mínimos, para ele entender os fatos. Ele não pode ocorrer ali uma produção antecipada de provas ou interrogar o seu cliente a fim de produzir provas para dentro do processo. Não pode, ok? Não pode, isso não pode acontecer. A última aqui, ó, direito a avisar a sua família acerca de sua prisão. É um direito do seu cliente, tá? Se a família não é avisada ou se não concede aquela única ligação para ele avisar, também tem uma infringência ali, o artigo 306, parte final do CPP, que fala que todo aquele que for preso tem direito, né, a família a ser informada. No A, que é a análise do caso, tem vários pontos aqui que a gente precisa observar, tá? Antes de ir para o silêncio, a análise do caso que você precisa fazer, eu vou passar de uma maneira mais breve aqui. Você precisa analisar o caso para entender. Vamos passar lá que vai ficar uma aula mais completa, né? 1. Seu cliente apanha dos policiais? Se ele falar que sim, isso deve ser informado na audiência de custódia. E o juiz vai pedir um exame de corpo de delito para entender se de fato seu cliente apanhou, né? Se bateram nele, se violaram os direitos dele. Se seu cliente apanhou, uma informação importante, você vai constar lá na audiência de custódia, inclusive pedindo ao juiz que os policiais que efetuaram a prisão dele não fiquem ali na audiência de custódia, tá bom? Uma outra análise que eu sempre recomendo que seja feita é se seu cliente estava em flagrante mesmo, à luz do artigo 302. O 302 traz as hipóteses na qual se permite a prisão em flagrante de alguém. Mas tem muitos casos em que a polícia chega de maneira tardia lá ao local para atender a ocorrência, coleta dados e informações acerca das características do suposto autor do crime e com base nesses dados sai a caça de alguém que bata com aquelas características. Eventualmente vê alguém ou acha a pessoa que as características batem,
E aí vai pelo tirocínio policial, tem uma tatuagem estranha, pode ser ele mesmo, é criminoso. E vai lá e prende o seu cliente. Só que aí, nessa prisão em flagrante, a gente tem que entender que o 302, as três primeiras hipóteses são: o agente está em flagrante quando ele está cometendo o crime, na hora ali, imagina que ele está querendo matar a vítima, ele está desferindo várias facadas na vítima, então ele está cometendo, está dando as facadas. Ele acaba de cometer, ele acabou de dar as facadas na vítima, está ali ainda no ambiente do crime. 3, quando ele é perseguido e a polícia sai no encalço dele. E a última hipótese, que é o flagrante ficto ou presumido, é quando o agente ele não é encontrado em nenhuma dessas hipóteses, ele é encontrado depois com bens, elementos e objetos que levam a crer que ele é autor do crime. Então, nessa hipótese que eu narrei, que a polícia de maneira tardia atende a ocorrência, coleta as características do suposto autor do crime e sai procurando alguém que bata com aquelas características. Nessa modalidade do ficto ou presumido, que é isso que acontece nesse caso específico, seu cliente só pode ser preso se ele é encontrado, por exemplo, no crime de roubo com arresto furtivo. Então a vítima falou que roubaram 3 celulares lá, 2 celulares, da vítima e de um amigo, o amigo que estava lá com ele. Então levaram os 2 celulares. A polícia encontra essa pessoa que bate com as características, aborda e dentro da mochila estão os 2 celulares. Opa, tem flagrante? Tem. Porque a arresto furtiva estava com ele e leva a crer que ele é autor do crime. Mas tem caso que não é encontrado nada. Prende simplesmente por bater com as características. Nesse caso, tem flagrante? Não tem. Viola o 302. E é o caso de relaxamento de prisão. Então, por isso é muito importante você analisar se o cliente está em flagrante mesmo, porque às vezes não está, foi preso e é um flagrante legal. E aí você vai entrar e pedir relaxamento. Outra situação que eu sempre observo é se haviam fundadas suspeitas para abordagem e prisão. Será que houve uma evasão do domicílio, encontrou droga dentro da casa? Havia fundadas suspeitas para adentrar ao imóvel? Havia fundadas suspeitas para fazer a abordagem, que é algo que o STJ e os tribunais superiores exigem para dar validade a uma abordagem seguida de um flagrante. Professor, identifiquei que houve evasão de domicílio, não tinha fundado suspeitas e o morador também não autorizou a entrada. E agora? Aí na audiência de custódia é o caso de você fazer um pedido de relaxamento de prisão apontando essa ilegalidade. É outro ponto que você precisa observar. 4. Houve reconhecimento de pessoas e seu cliente foi identificado? Lembrando que toda prisão e processo, o primeiro requisito mais importante é o fumus comissi delicti, que é prova do crime e indícios de autoria. Prova do crime é certeza que o crime aconteceu. E, com relação ao segundo elemento, indício de autoria, indício não é uma certeza cabal, incontestável. É uma possibilidade do seu cliente ser o autor do delito. Por exemplo, quando a vítima identifica ele no reconhecimento de pessoas na unidade policial, isso já é um indício. Quando uma testemunha fala, olha, eu não vi ele atirando, mas vi, depois que eu vi os disparos, ele correndo ali no local. Não vi ele atirando, nem vi ele com a arma, mas eu vi ele correndo ali. Isso é um indício. É um indício. Agora, pode ser que o indício que paira, o indício de autoria que recai sobre o seu cliente, é apenas um reconhecimento feito pela vítima na fase policial. Mas esse reconhecimento não seguiu o que determina o artigo 226 do CPP, que determina todo um procedimento, todos os requisitos que devem ser atendidos. A vítima vai narrar e descrever as características do suposto autor, depois devem ser colocados lado a lado o suposto autor e pessoas com características semelhantes, e depois a vítima vai fazer o reconhecimento. Se isso não for seguido, se só mostra ele lá e pede para reconhecer, isso é ilegal. Então falta um requisito, que é o indício de autoria, porque o que foi produzido é ilegal. Você afastando isso, você faz com que o caso seja ilegal, você vai pedir o relaxamento de prisão, porque não tem indício de autoria. Não tendo indício de autoria, não é possível a decretação da prisão preventiva ou a conversão do flagrante preventiva. É algo que você precisa observar, tá? Item 5. Foram plantadas as provas para incriminar o seu cliente, algo importante também que ele deve relatar na audiência de custódia. Porque às vezes ele não estava com nada, mas plantaram uma droga lá e falaram que era dele. Então é algo que ele deve especificar na própria audiência de custódia desde o início. E por último aqui, é possível coletar provas favoráveis ao seu cliente? Se for, por exemplo, doutor, eu não estava lá, eu estava em tal lugar, lá tem câmera? Tem. Então correr para a produção pedir para a unidade policial ir atrás desse vídeo e pedir o acesso a esse vídeo. Ou, por exemplo, tem outras testemunhas que corroboram que ele veio para cima de mim, tentou me agredir, eu agredi ele, infelizmente ele morreu, mas ele que incitou a briga.
Tem testemunha disso? Então já rolar essas testemunhas perto do fato para que não esqueçam e possam prestar depoimento em favor do seu cliente. Então essa segunda parte aqui do nosso método da análise é muito importante. Também ali no flagrante para você se orientar. E por último, silêncio. Pessoal, tem uma receita de bolo, uma regra universal? Não tem. Seu cliente pode ficar em silêncio ou pode falar. Professor, eu ouvi dizer que toda vez na delegacia fica em silêncio. Não é uma regra. Tem caso, a grande maioria vai ficar em silêncio, mas tem caso que ele precisa dar a versão dele. E eu sempre, para elucidar esse ponto do silêncio ou não, o advogado decidir se o cliente vai ficar em silêncio ou não, eu dou 2 exemplos. Tráfico de drogas. Seu cliente foi pego transportando droga dentro do próprio veículo, se deslocando de uma cidade para outra. Ao parar ele, a polícia detectou ali a droga dentro do carro dele. Vai adiantar ele chegar na frente do delegado e falar que não sabia? Ou explicar para onde que ele estava levando? Ou dar uma versão? Não vai adiantar nada, a situação dele não vai mudar, ele vai permanecer preso e acusado de tráfico de drogas. Nesse caso aí, nessa situação, não adianta falar nada. Então que ele fique em silêncio. Fique em silêncio que é melhor. Deixa a defesa trabalhar e lá na frente dá a versão dele, se for o caso, na audiência de instrução, mas não vai adiantar ele falar. Agora, imagina um outro caso, em que seu cliente está sendo acusado de estupro de vulnerável. E ele fala para você, doutor, nesse dia aí que falou que aconteceu tal coisa, eu nem em casa estava. Eu estava trabalhando. A empresa tem folha de ponto, tem isso, tem aquilo. Não é importante esclarecer isso? Até para que o delegado veja essa linha investigativa e às vezes oficie a empresa para pedir a folha de ponto, para saber se nesse dia estava na empresa. Oficie lá ou tente entender se a mãe de fato não está, né, a mãe da vítima, por exemplo, não está inventando algo. Então é importante que ele fale. O silêncio não pode ser interpretado em desfavor do réu, mas na prática, ele é acusado de estupro de vulnerável. Eu vou permanecer em silêncio. Isso é prejudicial para ele, demasiadamente. Então é importante que ele fale. E o advogado, ele deve ter esse feeling de entender quando que o cliente vai falar e quando que não vai falar. E eu dei 2 casos claros aqui. A droga não adianta ele falar. Ele pode falar o que ele quiser. A droga está com ele. Não adianta ele falar, não sou eu não sabia o que era a droga. Está com ele, acabou. Agora, no outro caso, é bom ele esclarecer. Porque com esse esclarecimento, ele vai chegar, esclarecendo os fatos, ele vai despertar uma outra linha investigativa que talvez possa ser boa para ele, para que ele possa entender ali depois e o delegado entenda por uma outra linha e às vezes venha a isentar seu cliente de qualquer culpa. Beleza? Pessoal, essa é a técnica desenvolvida dentro da Academia Criminalista de Elite, tá? Eu trouxe um pedacinho dela aqui para vocês, porque eu acho que ela é muito, muito importante. E você que está assistindo essa aula for atender um flagrante, sempre aplica ela quando você for atender esse caso aí, um flagrante, que vai ter sucesso. Vai ser, assim, algo importante, você vai conseguir entender e rapidamente ali desenvolver, atender esse flagrante e vai ter muito sucesso positivo. Lembra desse método aí? É o método que eu trouxe direto da Academia Criminalistas de Elite, tá bom? Obrigado aí por todos que assistiram, não esqueça de deixar o like, compartilhe esse vídeo com outros advogados criminalistas que precisam saber dessa informação, essa técnica aqui para atender flagrante. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Grande abraço, fui!